Mas o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o que ele fazia prosperava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando da sua casa e dos seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que possuía a Potifar, tanto em casa quanto no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Podemos aceitar. Amados, a Bíblia diz que o Senhor vai visitar a casa de Jacó e vai entregar para o seu segundo filho mais novo, José, que para Jacó era o mais amado, pois era filho de Raquel e o primeiro de Raquel. Então, no coração de Jacó, o seu primogênito era José. Haja vista que Raquel só teve José e depois Benjamim, e no parto de Benjamim ela morre. E Raquel era a mulher amada de Jacó. Então, para ele, o seu primogênito era José, e era o que ele mais amava e estimava. E agora esse menino, por de nome José, com 17 anos, vai receber sonhos da parte de Deus. E Deus lhe entrega 2 sonhos, e os 2 sonhos nos fala de governo, nos fala de prosperidade, de domínio. José conta para seus irmãos, e agora seus irmãos vão de sobremaneira zombar de José. Haja vista que o sonho era que feixes de trigo se curvava diante do feixe de José. E agora seus irmãos vão dizer: acaso você vai reinar sobre nós? Que presunção é essa do teu coração, José, ser o maioral em nossa casa? O segundo sonho, estrelas, o sol e a lua se curvam diante de José. E agora seus irmãos vão dizer: esse menino está ficando perigoso, pois o desejo do seu coração é de estar sobre nós. O desejo do seu coração, o seu orgulho é de dominar sobre nós. Então nós temos que pará-lo, temos que detê-lo. E esse sonho da lua, do sol e das estrelas é um sonho ainda mais profundo, pois sabemos que sol e lua nos fala de governo. Gênesis diz que Deus fez 12 horas à noite e 12 horas o dia. Durante a noite a lua governa, durante o dia o sol governa. Estrelas são seres que o Senhor criou para iluminar também toda a terra. Então Deus estava dizendo para José: não só as estrelas, não só os astros, não só os semelhantes a ti se dobrarão, mas também o sol e a lua, ou seja, governantes, pessoas de autoridade, se prostrarão diante de você, José. Esse menino agora vai ser zombado pelos seus irmãos, pois faziam coisas que desagradavam a seu pai. E José não compactuava, José era excluído, José não fazia parte, porque todas as vezes que você for um diferente no meio dos iguais, você vai ser excluído, você vai ser muitas das vezes zombado, você vai ser muitas das vezes ridicularizado. Observe que a Bíblia diz que José trazia má fama de seus irmãos ao seu pai. E qual era essa má fama? A casa de Jacó, ela vai crescer e seus filhos vão ter alguns
não estão lá. José vai perguntar para alguém: vocês viram aqui alguns rapazes pastoreando, meus irmãos? E vão dizer: olha, eles foram para outra direção. Olha o que causa desobediência. O pai manda para um lugar, eles vão para outro. O pai dá uma direção, eles seguem a própria direção. Porque quem não tem o coração junto ao pai vai querer sempre seguir os seus próprios caminhos. Quem não tem o coração junto a Deus vai sempre querer achar um atalho, vai sempre querer achar oportunidade na onde não deve. José acha seus irmãos e eles vão dizer: agora é a hora, vamos matá-lo. Matando José, acabam os nossos problemas. Ali o seu irmão mais velho intercede, pois sabia que era maioridade espiritual, e diz: não, ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo, vamos lucrar com o destino trágico de nosso irmão. Está passando uma caravana dos ismaelitas, então vamos vendê-lo. Ou seja, o povo que veio de Ismael, que era irmão de Isaac, Isaac que é pai de Jacó, Jacó que é pai de José. Então a caravana de um tio avô, de próprio familiar. E muitas das vezes o inimigo do homem está dentro da sua própria casa, está no meio da sua parentela, está no meio de quem você coloca para comer na tua mesa, está no meio de quem você acha que merece a tua confiança. José agora vai ser alvo de inveja, e ele tinha uma túnica colorida de manga e comprimento longo. A túnica dos hebreus era no máximo 3/4 na manga e no máximo meia canela. A de José era manga longa e comprimento longo. Uma túnica talar, que quer dizer uma túnica diferenciada. E por que muitas cores? Isso nos fala de sacerdócio, pois todo sacerdote tinha no peito as 12 pedras mais a urim e a tumim, pedras coloridas que diziam: esse governa sobre todo o povo. Então José já carregava uma autoridade, mesmo que não do homem, mas da parte de Deus, e o seu pai tinha lhe entregado. Muitas das vezes ninguém vai entender o que Deus tem para nós. Muitas das vezes alguém vai dizer: quem esse fulano pensa que é? Mas nós não devemos explicação para o homem. Se Deus te abençoou, está abençoado. Se Deus abriu a porta, está aberta. Se Deus te honrou, está honrado. Se Deus te levantou, está levantado. Deixa eu pensar que foi trapaça, deixa eu pensar que foi trabalho, deixa eu pensar que foi dobrado, mas quem te deu foi Deus, quem te honrou foi Deus. Jacó vai honrar seu filho, e a honra de Deus é causa de inveja. Eles pegam uma túnica nos fala de autoridade, e aí eles vão matar um carneiro manchado de sangue e dizer: Jacó, papai, uma fera selvagem matou a José. A túnica manchada de sangue era a prova da morte de José. Mas sabe o que é tremendo? Túnica nos fala de cobertura. Talvez tiraram a túnica física, mas não fizeram José quebrar um princípio. Você pode até, quem sabe, alguém tentar tirar o que Deus te deu, e às vezes até perdemos algo que Deus nos deu, e a gente fala: se Deus deu, por que permitiu perder? É legalidade para Deus restituir. Não, você não entendeu. Deus só restitui aquilo que foi perdido. Não tem como restituir o que você não perdeu. E por que legalidade? Deus trabalha de
representação, um animal, dizendo tal pessoa é o dono. Escravo é uma mercadoria. Só que ele vai olhar para José e vai dizer: esse rapaz é diferente. E a Bíblia diz que Deus estava com José. Mas como Deus está com alguém, permite ser vendido. Como Deus está com você e permite você ser humilhado. Como Deus é na sua vida e permite você passar situações que você diz: eu não desejo para o meu pior inimigo. É porque talvez você não saiba. Quem escreveu Gênesis é Moisés. É óbvio que ele vai escrever depois do acontecido. E analisando a tua vida depois de que tudo acontece, a gente consegue enxergar Deus até nas tragédias. A gente consegue enxergar que até as tragédias contribuíram para o propósito, porque Romanos vai dizer que todas as coisas contribuem conjuntamente, ou seja, não é separado. As coisas se encaixam e contribuem. Então Deus está dizendo: essa luta vai contribuir, esse processo vai contribuir para o meu plano. É verdade que a história diz, a Bíblia está dizendo, que agora esse menino, Potifar, vai dizer: Deus é contigo, você vai ser chefe sobre a minha casa, e tudo você vai governar. Você vai cuidar das finanças, você vai cuidar dos meus outros funcionários, você vai cuidar de fazer compras na minha casa. Só não toque na minha esposa, só não toque na minha senhora. Eu só vou me preocupar em pegar no prato e comer. José vira chefe na casa de Potifar. E agora ele já ganha uma roupa diferente da roupa dos outros escravos. Ele não é mais qualquer um. Ele é funcionário do maior ministro de Faraó. Ele está num patamar diferenciado. E ele começa a cuidar. E o texto diz que tudo que José mexia prosperava. Como pode um escravo prosperar? Como pode alguém em terra estranha prosperar? Todas as vezes que nós vemos um imigrante em outro país, ele entra sempre por baixo. O idioma é diferente, a cultura é diferente, as coisas são diferentes. E José está fora do seu ambiente, mas ele não depende do ambiente, porque a promessa estava com ele, não estava no lugar. Deus está lhe dizendo: a promessa está contigo, e na onde você for ela vai, na onde te enviarem ela vai, na onde você chegar vai se cumprir. José prospera. Isso é o primeiro trono na vida de José, o primeiro trono de exaltação, aonde pensavam que ele seria morto. É o trono da exaltação. Os seus irmãos esquecem de José. Jacó chora um luto, dizendo: perdi meu filho, o filho que eu mais amava. Mas eu amo essa história, uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, porque Jacó orava e dizia: antes de eu morrer, que eu volte a ver José. Mas a notícia era de morte, mas algo dentro dele dizia que um dia ele veria o filho de novo. Isso nos fala de um pai que tem um anseio
O egípcio usava muito ouro. Você pode ver gravuras e arqueologia quando descobre imagens lá no Egito. É de homens e mulheres adornados com muito ouro. O faraó, por exemplo, não tinha um pelo no seu corpo exposto. Muitos faraós depilavam até a sobrancelha porque se intitulavam Deus. Então ele era coberto de ouro, coberto de vaidade, maquiagem. E José agora começa a viver esse ambiente. Era um jovem bonito, apresentável. E a mulher de Potifar vai gamar em José, vai desejar José. A história diz que ela tenta por cerca de 3 anos, investindo contra José. E isso nos ensina sobre integridade. Não importa quando o inimigo te ronde, o importante é o teu posicionamento com Deus. Eu estou escrevendo meu segundo livro, Depois da Tempestade, é o título. E essa semana Deus me ministrava algo tremendo que vai estar lá. Eu não guardo nem dinheiro, vou guardar segredo. Se você copiar e dizer que a frase é sua, você vai ter que me pagar porque já está registrado. E ali Deus me dizia algo tremendo acerca disso. O problema não foi quando o diabo entrou no jardim e usou a serpente para assediar Eva. Não tem problema nenhum. Diga para o teu irmão, não tem problema nenhum. Não, diga para ele, não tem problema nenhum. O diabo te tentar. Não tem problema nenhum. Pastor, não tem. Não tem nenhum. É obrigação e função dele. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Ele brama como leão, mas não é leão. Até nisso ele imita o leão da tribo de Judá que está conosco. Então qual é o problema, pastor? É quando eu quebro o princípio. Agora diga para ele, o problema é se você quebrar o princípio. O problema é se você quebrar o princípio. O problema é se você desobedecer. O diabo tentar não acontece nada, porque continua. Nunca ainda à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas cada nenhuma chegará a tua vida. Dá uma aplauso ao Senhor. E o diabo sabe. O mais gostoso é que ele sabe. O diabo falou para Deus: sabe por que Jó te serve? Sabe por que Jó te serve, Deus? E aí Deus vai dizer: diga, Satanás, por quê? E o diabo diz: é fácil. Jó te serve. Você cercou ele. Os filhos dele são bem-aventurados. A sua esposa é uma boa mulher. Filho era sinal de prosperidade. Jó tinha muitos. O gado de Jó é muitíssimo. A riqueza de Jó é extraordinária. E tudo que Jó coloca a mão prospera. E o Senhor o cercou como um muro. A Bíblia diz que o Senhor está no meio da cidade e ela não será abalada. E Ele nos protege como um muro de fogo. Quem é que ousa passar o muro de fogo? Ninguém. Mas quem mantém esse muro de pé? A obediência ao princípio. Então eu volto a te dizer: não tem problema nenhum o diabo te tentar, desde que você não quebre princípio. Princípios são como muros que nos protegem de toda cilada, de todo ataque do inimigo. Então agora José se mantém no princípio. E uma certa feita a mulher de Potifar vai chamar José para realizar um serviço. Não tem ninguém em casa. Ela tranca a porta, agarra José. Ele sai correndo e mais uma vez deixa sua túnica, sua roupa. No texto original da túnica, que no hebraico é beged, ele vai deixar sua túnica de novo. Ele vai deixar sua cobertura. Vai sair exposto. Talvez
já está caindo. José não foi agarrado, preferiu perder a túnica, mas não perdeu a posição com Deus. Ele perdeu o material, mas preservou o espiritual. Porque tem uma diferença entre caráter e reputação. Qual a diferença, pastor? Reputação é o que eu mostro para os outros. Caráter é o que eu sou. Reputação é o que pensam de mim. Caráter é o que eu sou quando não tem ninguém vendo. Reputação é eu ser bonzinho quando tem todo mundo me vendo. Caráter é ninguém está me vendo e eu agir da maneira correta. O que o Senhor está dizendo: não troque o teu caráter por sua reputação. José tinha tudo para falar, ninguém está vendo. A mulher era bonita, tá? Potifar não seria casado com qualquer uma egípcia, então. Para a época, para hoje é uma baranga, lógico, mas para a época, sem dúvida, era uma das mulheres mais fortes. José resistiu, porque ele estava focado no que Deus tinha para ele. E aí José vai ser acusado. Eu creio, tá? Eu creio, não é a Bíblia, eu creio que Potifar sabia que a mulher dele era uma pombinha. Antigamente, eu tenho certeza, sem ferir o texto, mas dá entendimento. Por quê? Acusado de estupro, José seria morto. Ninguém atentaria contra a mulher do primeiro-ministro de Faraó e ficaria vivo. Então ele puniu José para aliviar, para não dizer assim: caramba, sua mulher veio em cima do cara e você não faz nada. Ele puniu José, mas eu creio que dentro dele, ele sabia que a mulher dele já não era lá grandes coisas como caráter. E ele manda prender José. Agora pensa, o cara é escravo, vira líder da casa de Potifar, e agora acusado de estupro vai para a cadeia. Talvez José estava pensando: realmente, quando eu acho que as coisas estão melhorando, algo de pior acontece. E quando tudo vai mal, a gente vê tudo menos Deus. A gente vê tudo menos o propósito. Só que chega na cadeia, acusado de estupro em qualquer lugar, você imagina como seria o tratamento dele na cadeia. Só que na cadeia, José começa a prosperar. Não, você não entendeu. Como alguém prospera na cadeia, gente? Como alguém é abençoado na cadeia? Deus não está preocupado com o cenário que te lança. Deus está preocupado se você vai manter os princípios. E se você manter os princípios, na onde te lançarem, Ele te honra. Pastor, e se me acusarem, Ele te honra. E se me defamarem, Ele te honra. E se me prenderem, Ele te honra. E se estiverem falando mal de mim, não só falar, ninguém fala de árvore que não é fruta. Se estão falando, é porque você está incomodando o diabo. Segue na tua caminhada. Deus é contigo. Bate na mão do teu amigo e fala: Deus é contigo. José vai ser preso. Imagine, acusado de estupro, ficaria isolado. O carcereiro dá a chave da cela para José. Como existe isso, gente? Um preso comandar os outros presos. É porque quando Deus tem propósito e nós mantemos o princípio, Ele nos honra em qualquer lugar. Você tem que sair daqui hoje gravando pelo menos isso: princípio. Quem mantém princípio vive as promessas. Veio o segundo trono na vida de José. Primeiro ele reinou sobre a casa de Potifar, amém? Agora ele vai reinar dentro da cadeia. E agora, dentro do presídio, o Senhor começa a honrar José. Eu imagino que qual seria esse tipo de honra? Se os outros presos eram tudo atribulado e brigavam, José não arrumava confusão. Pelo contrário, ele apaziguava a confusão dele.
trouxe paz. Se os outros presos viviam fazendo motim e rebelião, José chegou e trouxe a calmaria. A ponto de agora, 2 servos de Faraó serem presos. E ele virá conselheiro dentro da cadeia. E Deus usar o talento dele, o dom dele de revelações, para honrar um e para mostrar que o outro seria abatido. O tempo passa, José está esquecido, não vão se lembrar dele. Ele ainda entrega a revelação e diz: lembre de mim quando seu poço for restituído. O copeiro volta para o cargo, o padeiro é morto. E aquele homem esquece de José, porque não adianta você pedir ajuda para homem enquanto o propósito não tiver acabado. Você não sai do deserto que o Senhor te conduziu. Pastor, e se eu sair com as minhas mãos? Pode até sair, mas é para caminho de perdição. Porque o deserto que Deus te conduz, Ele só te tira quando o propósito estiver terminado. Mas sabe o que é lindo no deserto? Que não falta provisão. Sabe o que é lindo quando você é levado por Deus? Que Ele cuida e se responsabiliza. Agora, quando você sai pela tua vontade, aí você que se vira para se manter. José é esquecido. E agora Deus vai dar um sonho para Faraó, 2 sonhos. Sabe o que Deus estava dizendo? No tempo oportuno, ainda que o homem se esqueça de você, eu te coloco até no sonho de alguém, mas o propósito não passa no prazo de validade. Não, você não entendeu. Um dia uma mulher mandou uma mensagem para a pastora dizendo: pastora, eu tenho que ir na sua igreja entregar um dízimo. A pastora não sabia nem quem estava falando e ela disse: a minha filha sonhou com a sua igreja e disse que tem que entregar um dízimo lá. E ela é uma igreja. E no outro dia essa mulher me liga: eu fui no banco, quando eu cheguei lá com ela falou: eu já fiz o pix, pastor, já está na conta da igreja. A mulher tinha me visto uma vez, tinha visto a pastora uma vez, mas Deus me colocou no sonho, porque era o propósito, era o tempo de Deus e a bênção chegou. Não passa batido, não passa. A mulher disse: pastora, ela disse que era umas cadeiras branquinhas com as capas, é a sua igreja. E para você entender, a mulher que sonhou nunca pisou na nossa igreja. Ela contou para a mãe, e a mãe tinha ido em um culto lá na Rua Sul. E aí a mãe falou: já sei que igreja é essa. A mulher não é crente, mas ela falou: eu tenho que entregar o dízimo naquela igreja. A mãe dela se agoniou, porque disse: eu estou com medo de gastar o dinheiro, mas eu sou temente. E ela passou errado no ônibus. No outro dia ela ligou e falou: vocês podem me encontrar no banco, que eu vou sacar um valor? É mais ou menos assim. Não dá tempo, já estamos atrasados. Aí ela ligou de novo, falou: eu dormi no ônibus e passei para casa, mas amanhã sem falta eu tenho que entregar. E aí encontramos ela lá na porta do banco. No meio do caminho ela já mandou uma mensagem: pastor, a parte da igreja eu já mandei. Já no primeiro farol já abriu o aplicativo, né? Deixa eu ver se vale a viagem de lá. Era longe. Tinha sido um valor bem alto. Um valor que ajudou muito a obra. E aí buscamos ela, ela sacou um valor para ela. E depois disso a mulher sumiu. Nunca mais nem nos falando. Mas Deus ia cumprir um propósito. Ele incomodou até em sonho para nos honrar. O que eu estou te dizendo com isso? Talvez você está dizendo: parece que me esqueceram. Só te esquecem enquanto Deus quer. Só te esquecem enquanto Deus permite. Os irmãos de José também esqueceram dele. Você acha que os irmãos de José lembravam? Como está nosso irmão? Talvez até pensavam: pode ser que
30 anos, bonito, bem vestido. Você já assistiu o filme do Egito, aquele turbante egípcio? A realeza, o anel de Faraó no dedo. O terceiro trono de José foi sobre todo o Egito, sobre a cidade. Ele foi governador, nem existia esse cargo. Faraó falou: olha, eu vou criar um cargo novo só para te abençoar. Já que você não é meu filho de sangue, não dá para ser